Pô, cadê essa professora? Até agora não chegou. Ela só chega atrasada, velho. Bom dia, gente. Como vocês estão? Isso é hora. Como todas vocês já sabem, nas últimas semanas a gente tem estudado sobre as teorias evolutivas. Então, como trabalho do semestre, eu vou passar para vocês uma pesquisa bem elaborada sobre lamarckismo. Eu quero que vocês caprichem nesse trabalho, que vai valer ponto extra. E eu vou mandar um link para vocês no WhatsApp sobre contendo mais informações para vocês se basearem. Olá, bom dia. Bom dia! Na última semana, saiu na revista Filosofia Zoológica um estudo que pode ser a resposta para todas as alterações sofridas pelas espécies de seres vivos até então. O cientista em questão é Jean-Baptiste Lamarck, de 65 anos, conhecido até hoje pelo seu estudo detalhado de plantas que crescem de forma natural. Conhecido não somente nas redes sociais, mas também por homens da ciência com sua impactante teoria. Vamos agora para as ruas descobrir mais sobre isso. É com você, Jennifer. Bom, pessoal, como minha colega de equipe já falaram para vocês sobre o grande cientista Lamarck, acabamos de descobrir um local onde ele está em reunião secreta com outro cientista. Olha ele aí, Lamarck. Uma entrevista, Lamarck. Chega de entrevista, por favor, Lamarck. Chega, para dar mais um desuso, Lamarck. Por favor, Lamarck. Conseguir uma entrevista com o astro da música é algo difícil, mas com um cientista é algo quase impossível. Mas então, gente, bem resumidinho, para não estragar nossa próxima entrevista bem babadeira. A teoria do uso e desuso fala que partes do corpo são usadas, com frequência tornam-se mais fortes e desenvolvidas, enquanto aquelas que são pouco utilizadas vão atrofiando. Compreenderam? Voltamos com você, meninas. Estamos aqui ao vivo agora na Faculdade de Jorge e vamos sair entrevistando pessoas para saber se eles sabem um pouco mais sobre Lamarck. Vamos lá. Bom dia, senhora, tudo bem? Atrapalhando a conversa. Qual é o seu nome? Gabriela. Gostaria de saber se a senhora sabe um pouco sobre a lei do uso e desuso. Não sei. E sobre a lei dos caracteres adquiridos. Piorou. Então vamos agora atrás de mais um entrevistado. Bom dia, senhora. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Como se chama? Meu nome é Janine. Então, a gente queria saber se você sabe sobre a lei do uso e desuso. Eu sei. Eu posso explicar? Poderia explicar pra gente, por favor? A lei do uso e desuso funciona assim. Quanto mais o órgão é utilizado, ele se desenvolve e ele fica forte. E quando ele não é bem desenvolvido e utilizado, ele atrofia. Exatamente. E eu queria saber se você sabe sobre a lei dos caracteres adquiridos. Aí já essa lei eu já não sei explicar pra vocês. Tudo bem, tudo bem. Então, voltamos agora pro estúdio. Depois de muito insistir, conseguimos uma entrevista com ele. Lamarck, seja bem-vindo. Temos algumas perguntas para fazer para você, podemos? Claro, fique à vontade. Vamos lá. A primeira pergunta que temos aqui é: o que motivou a estudar biologia e desenvolver sua teoria da evolução? Ótima pergunta. Assim, inicialmente, eu sempre tive uma profunda admiração pela natureza. Só que minha carreira antigamente era o militar, né? Mas com o meu afastado do exército, eu mergulhei nos estudos de ciências naturais. E ao trabalhar no Museu Nacional de História Natural de Paris, me despertou um interesse muito forte pela evolução dos seres vivos. E a partir disso, ao observar a evolução da diversidade da vida, eu percebi que as espécies não eram imutáveis, mas eu acreditava muito nessa minha teoria. Incrível. A segunda pergunta que temos aqui é: o senhor propôs a teoria da herança dos caracteres adquiridos. Como o senhor explicaria isso para nós? Bom, a teoria que eu proponho é simples. Na era revolucionária, eu acredito que os organismos mudam ao longo de suas vidas em necessidade. Por exemplo, se um animal começar a usar uma parte do seu corpo, essa parte, por exemplo, vai se desenvolver mais. Mas, por um outro lado, ela pode ser deixada de ser usada. Como a gente pode chamar isso de atrofiar. Então, por exemplo, a gente pode
usar o exemplo de uma girafa. Antigamente, né? Antigamente não, nas eras de agora, as girafas têm cabeça curta. Então, como os brotos das árvores são altos, elas precisavam se esticar bastante. Então, isso aumentou o seu pescoço. Porém, com esse avanço, né, da evolução dos animais, elas atrofiaram. Então, as girafas de pescoço curto pararam de existir por conta da atrofia. Com essa teoria aí da evolução das espécies, o senhor enfrentou resistência por parte da comunidade científica? Muita. Assim, no início era só um pulo, sabe? Só que a maioria dos cientistas acreditam que as espécies eram fixas e não mutáveis, e sim imutáveis. A quarta pergunta que nós temos aqui é: como surgiu a ideia das leis do uso e desuso da herança das características adquiridas? Bom, eu observei que certos organismos, eles precisavam se desenvolver, na verdade, eles precisavam desenvolver características ao longo da vida, né? Em resposta ao meio ambiente, porque se o meio ambiente muda, automaticamente seres vivos precisam mudar de acordo com o meio ambiente. Então, um exemplo desses é os animais que viviam em ambientes secos. Eles desenvolveram um hábito para conseguir conservar a água. Assim, eu propus que o uso constante de um órgão, ele poderia fortalecer, enquanto a falta do uso, ele pode ocasionar mudanças, tanto a serem transmitidas para as futuras gerações, como eu falei, a questão da atrofia. Hoje, a epigenética sugere que fatores ambientais podem influenciar a hereditariedade. Como se sente em relação a isso? Bom, se isso for verdade, fico bem satisfeito em saber que a minha visão sobre a influência no ambiente, ela não era totalmente errada. Embora a minha explicação original possa não ter sido, assim, bem precisa, a ideia de que o ambiente tem um papel na transmissão de uma característica, ela tem que ser necessariamente considerada, porque a gente pode observar isso naturalmente. Entendi. O senhor acreditava que os seres humanos também evoluíam da mesma forma que os outros animais? Sim, para mim o ser humano é uma parte da natureza, então ele é sujeito às mesmas leis naturais que regem aos outros seres vivos. A evolução da espécie humana, ela também é derivada por adaptação e transformação. A gente pode ter um exemplo também da nossa coluna vertebral. A gente tem o Cox, que ele antigamente pode ter assim uma intuição de que era rabos dos seres antigos. Então a nossa evolução a gente perdeu por atrofiar e aí fica o Cox. Vamos para a última pergunta agora. Certo. Queremos saber como o senhor gostaria de ser lembrado pelas futuras gerações. Bom, eu gostaria de ser lembrado como alguém que teve coragem, né, de pensar diferente, que ousou questionar o imutável e eu simplesmente abri um caminho para novas ideias. E sobre isso, assim, é muito necessário que as pessoas tenham essa minha ideia daqui para frente. Obrigada, foi um prazer ter Obrigada aqui. a você, Nós vamos Robinson. encerrar agora a entrevista. Então, vamos agora. O cientista em questão é o naturalista Jean-Baptiste Lamarck. Peraí,